Olá, amiguinhos, boa noite. Hoje nós vamos filmar a tela do computador para fazer uma aula mais simples, que fique pronta mais rapidamente. Tudo bem? É um teste, se der certo, a gente faz mais vezes. Então, o tema da aula de hoje é Revolução Francesa. Olha que chique, teve até efeito especial. Bem, por que nós vamos ver Revolução Francesa? Porque o material que o governo forneceu a vocês, ele foi bem raso nesse assunto, tocou num assunto bem de leve. E eu me preocupo porque faz muita diferença quando você chega no terceiro ano ter estudado Revolução Francesa. Porque Revolução Francesa e Iluminismo, eles vão explicar muitos dos acontecimentos e das revoluções do século XX, que é essencialmente o período que se estuda no terceiro ano. E, amiguinhos, Revolução Francesa e Iluminismo tem muito a ver com a nossa época. Independente do que vocês vão estudar ou deixar de estudar, é importante vocês entenderem a nossa época. Bom, será que vocês se lembram por que a corte portuguesa veio se instalar no Rio de Janeiro? Eu espero que vocês se lembrem de terem feito um exercício no PET volume 2, onde vocês listavam lá, né, permanências e mudanças provocadas pela vinda da corte portuguesa para o Brasil, ainda colônia. Então, em tese, vocês estudaram a vinda da família real portuguesa para o Brasil, colônia. Mas será mesmo que vocês se lembram por que eles vieram? Eu vou deixar essa pergunta no ar, mas já dou colinha para vocês, uma dicasinha, que é o fato de a resposta ter tudo a ver com a Revolução Francesa. Eu não vou responder, então, hoje, mas na próxima aula que eu filmar, eu pretendo desfazer essa dúvida. O assunto é grande, a gente começa a resolver ele hoje, mas não termina hoje. Por hora, nós vamos nos debruçar um pouco no tema Revolução Francesa. Falemos, então, dos precedentes dessa revolução. A França era um país absolutista por excelência. Seus reis não só detinham todo o poder, como foram por muito tempo cultuados, tratados como divindades pelas pessoas mais simples do Estado francês. Uma expressão bem marcante do rei Luís XV, anterior ao rei que estava no governo, no poder, quando aconteceu a Revolução Francesa, né, deixa claro o quão grande o absolutismo francês era. Certa vez ele disse: "Eu sou o Estado." Bom, por que ele falava que ele era o Estado? Porque no Estado absolutista o povo existia para servir o rei, ele era um mal necessário, né? Então, nesse contexto, o rei entendia que todas as coisas deveriam girar em torno dele mesmo. Absolutismo, rei com poder absoluto, ele manda em tudo, ele desmanda em tudo, então ele é o sol. Ok, mas além disso, há uma outra característica da França pré-revolucionária, que é o fato de que ela carregava uma aristocracia parasitária nas costas. E ficou bem difícil pagar as contas do Estado à medida que uma grave crise econômica se abatia sobre aquela sociedade. Bom, vamos ver aqui algumas características dessa aristocracia parasita, né? A aristocracia francesa estava ali legalmente instituída em 2 estados, ou seja, existia uma regência legal sobre cada um dos estados da sociedade francesa, e a igreja e a nobreza desfrutavam de privilégios. Por exemplo, a igreja e a nobreza, o clero e a nobreza, né, os membros da igreja, eles não pagavam impostos, nenhum. Mas eles eram grandes proprietários de terra, eram muito ricos. Mesmo assim, eles não pagavam impostos. Agora, veja bem, eles não pagavam impostos, eles não ajudavam o Estado em nada, mas ao mesmo tempo, a igreja tinha um privilégio bem grande, a prerrogativa do dízimo. Quer dizer, a igreja cobrava imposto de uma população que já tinha bastante impostos para pagar para o próprio Estado francês. E, enquanto isso também, a nobreza não pagava imposto, mas ela muitas vezes recebia, né, muitos nobres receberam cargos administrativos que lhe rendiam altos salários pagos pelo Estado. Muitas vezes, né, esses cargos eles eram mais títulos do que trabalho, ou seja, importava mais o salário que eles iam pagar do que a atividade que ia ser realizada a serviço do Estado pelo nobre. Mas aí, meus amigos, quais eram os motivos dessa crise econômica que se abateu sobre a França no final do século XVIII? A pergunta pode surgir na cabeça de vocês, pergunta louvável, que seria a seguinte: mas se desde a fundação da França, que a igreja era forte, tinha privilégios, junto com a nobreza, que também sempre teve privilégios, porque somente no século XVIII essa condição se tornou insustentável para o Estado francês? Por que vai faltar dinheiro justamente no século XVIII para manter os privilégios da igreja e da nobreza? Aí a gente vai ver que
os motivos da crise, né? Antes de falar dos motivos propriamente ditos, eu quero destacar com vocês um fato: as guerras são investimentos, certo? Toda vez que o Estado entra em guerra, ele pretende ganhar alguma coisa com isso, é por isso que ele entrou em guerra. E é um investimento de risco, porque se o Estado sofre a derrota, se ele perde a guerra, ele vai ter um grande prejuízo. E a França perdeu uma guerra contra a Inglaterra, né? A Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 e 1763. Então, a França, lá em 1770, 1780, ela estava em crise econômica que foi iniciada por essa derrota, né? Esse grande investimento que não teve retorno. Ok, acontece que uma vez que essa crise estava iniciada, ao invés da França ficar quietinha lá, o rei ficar quietinho e pensar assim, vamos recuperar o país, não. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma revanche. E aí a França vai apoiar as 13 colônias da América do Norte, né, 13 colônias inglesas da América do Norte, na guerra de independência que vai gerar os Estados Unidos. Essa guerra aconteceu entre 1776 e 1781. A vitória alcançada pelos colonos foi muito lucrativa para eles. Eles fundaram os Estados Unidos, né, um dos países mais ricos do mundo até hoje. Mas ela não rendeu nem um tostão para os franceses. Os franceses saíram, então, vitoriosos da situação, mas com um grande prejuízo, o que agravou a crise econômica. Se a igreja e os nobres não pagavam impostos, como é que a França pré-revolucionária bancava as contas do Estado? Como é que isso acontecia? O terceiro Estado estava bancando o Estado francês. Como assim, professor? O que é terceiro estado? A gente falou do primeiro, né? Ele é, então, formado pelo clero, alto e baixo, ou seja, membros da igreja. O segundo estado, por sua vez, era formado pelos nobres, e aí havia o terceiro estado, a quem não cabia nenhum privilégio e todos os deveres do mundo, né? A burguesia e os plebeus, em geral, formavam o terceiro estado. Então, você vai ter lá no terceiro estado, desde o burguês ricaço, dono de banco, se ele não tiver comprado o título de nobreza, claro, até o artesão pobretão era do terceiro estado. Então, é uma classe social, é um estamento, melhor dizendo, social, que vai abrigar pessoas de diversas condições financeiras. Mas é o único estado francês ali, né, nos 1700, lá vai pedrinha, que pagava impostos. Então, se era a burguesia que tinha dinheiro, era a burguesia que arcava com todas as despesas do aparato administrativo do estado, né, pagando esse imposto. E, de certa forma, ela estava sustentando o primeiro e o segundo estados também. Então, a gente já viu que a França estava falida e o estado não estava conseguindo pagar as suas despesas. Nós vimos também que a nobreza e a igreja, né, que eram grandes proprietários de terra, tinham privilégios à custa do Estado. E que somente o terceiro Estado, que era formado pela burguesia e os plebeus, pagava impostos. Falta a gente ver o seguinte, o que ia se fazer para resolver essa questão da falência, né? Como é que o Estado ia se manter? O rei precisava fazer alguma coisa, e ele fez. Ele propôs reformas tributárias. Ele convocou a Assembleia dos Notáveis e colocou lá a reforma tributária para ser votada. A reforma tributária, né, falava a respeito do fim da isenção de impostos para nobreza e clero. E é claro, meus amigos, que nobreza e clero não iam apoiar uma proposta que ia ser ruim para eles mesmos, né? Eles mesmos iam perder privilégios caso a reforma tributária fosse aprovada. Então ela foi rejeitada. Só que a França continuou falida. Então continuou sendo necessário fazer alguma coisa para resolver essa situação. E aí, o que foi feito? Bom, o rei convocou os Estados Gerais. Essa coisa de chamar a Assembleia dos Notáveis, convocar os Estados Gerais, isso já estava previsto, né? Já existia precedente disso na história da França. Mas era a primeira vez que isso estava sendo feito dentro de muito tempo e por questões internas da França, né? Então era uma grande notícia essa convocação dos Estados Gerais, que a Assembleia dos Notáveis era formada pelo clero e pela nobreza. Os Estados Gerais agora vão ter os 3 estados sendo representados. E a reforma tributária foi posta novamente em votação. Os Estados Gerais compõem-se dos 3 estamentos sociais, primeiro, segundo e terceiro estado, como eu já disse. Bom, o problema disso tudo é que dentro do costume, né, e que acaba gerando um precedente legal que precisa ser seguido, os votos eram dados por estado e não por cabeça. Então, meus amigos, pensa aqui comigo. Você tinha uma reforma tributária sendo votada e essa reforma tributária ela ia tirar privilégios do primeiro e do segundo estado. O primeiro e o segundo estado ia votar como? Claro, né? Primeiro estado e segundo estado ia votar contra, e o terceiro estado ia votar a favor. Ou seja, a reforma tributária não ia passar do mesmo jeito. E aí, o que vai acontecer?
o terceiro estado vai pressionar o rei para que ele mude o regulamento, né? Mude ali a forma como os estados gerais funcionavam, né? E que o voto passasse a ser dado por cabeça. Mas, ao mesmo tempo, o segundo e o primeiro estado estão pressionando o rei para que o regulamento não seja alterado. Aí, o que vai acontecer? O rei pressionar vai tomar uma atitude bem bestinha. Ele fechou a Assembleia dos Estados Gerais, acabou com a jossa toda, vamos parar com a brincadeira, fechou lá, dissolveu os Estados Gerais e ia deixar por isso mesmo. Depois de tanta aula ter rolado por debaixo da ponte, claro, tantos acontecimentos também, será que o rei Luís XVI ia conseguir fingir que nada estava acontecendo? Claro que não. O fechamento dos Estados Gerais acabou provocando um incidente que deu início ao que nós chamamos de Revolução Francesa, finalmente. Aí começamos a não falar mais de precedentes, e sim do evento em si. Os eventos que aconteceram já dentro do processo revolucionário, que nós chamamos de Revolução Francesa, serão assunto da próxima aula, senão essa vai ficar grande demais. Amiguinhos, a aula de hoje acaba aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês digerirem as informações. O exercício é o seguinte: de acordo com o que aprenderam nessa aula, como estava a situação da França pré-revolucionária? A. Economicamente. B. Politicamente. E C. Socialmente. Pensem nessas respostas, anotem as respostas no caderno. Na próxima aula, a gente volta a falar de Revolução Francesa. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!